Bom, agora vamos falar com o Rogério Rosso, que é o representante da União Química, a empresa que está produzindo a Sputnik no Brasil. Rogério, muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite, a equipe antagonista. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Rogério, ontem você recebeu uma comitiva de governadores. Quem que foi à fábrica? O que vocês fizeram? Você mostrou? Já tem coisa sendo produzida? O que vocês estão produzindo efetivamente? Já tem escala? Me dá um panorama geral aí, dá um panorama geral de como está essa questão da vacina aqui para os nossos ouvintes, os nossos leitores, os nossos espectadores, já que estamos transmitindo em todas as plataformas. Cláudio, te agradeço essa oportunidade. Queria fazer aí um preâmbulo de 2 minutinhos, né? O meu mandato parlamentar terminou no dia 1º de janeiro de 2019. Antes da minha vida pública, eu trabalhei, você sabe, em várias empresas do setor privado, grandes empresas, na área internacional de algumas delas, né, praticamente todas do setor automotivo, fábricas, né? Entrei na vida pública e retornei ao setor privado no dia 1º de março de 2019, no setor farmacêutico, aqui nesse mesmo escritório que eu estou aqui falando com você, na União Química. A União Química é uma empresa brasileira, né, do proprietário Fernando Marques. Nós temos 8 fábricas no Brasil e uma nos Estados Unidos de produtos biológicos. E a minha função aqui na União Química, desde março de 2019, é a coordenação, a direção da área internacional. A União Química iniciou a internacionalização dos seus negócios em 2018, no final de 2018, quando o Fernando, que é o dono, o presidente da companhia, comprou essa fábrica de biológicos, uma das maiores do mundo, de uma linha veterinária de biológicos lá nos Estados Unidos. E aí eu iniciei, nesse primeiro momento, essa parte de internacionalização da companhia. Em 2019, pra você ter uma ideia, Cláudio, você não me viu em 2019, acho que praticamente ninguém me viu, minha família. Eu fiz mais de 16 viagens internacionais, da China ao Paquistão, dos Emirados Árabes, África do Sul, toda a América Latina, Estados Unidos várias vezes, onde fica a fábrica, exatamente, né, para exportar, em busca de oportunidades na área de medicamentos humanos e veterinários, principalmente veterinários, em cima dessa fábrica dos Estados Unidos, tá certo? Durante esse período de viagens com os países, a Rússia era um dos principais, né, ali na Europa, ali no leste europeu. E pelo conhecimento que os russos tinham da nossa infraestrutura industrial, dos nossos equipamentos, da nossa capacidade de produção, uma das principais divisões, Cláudio, da União Química é a parte de terceirização. Nós produzimos para grandes empresas multinacionais. Então, nós temos, além da nossa divisão humana, veterinária, de farmácia, hospitalar, nós temos uma área de terceirização, onde produzimos para, por exemplo, Novartis, Zoetis, Elanco, para o mundo inteiro. A Rússia, ela nos procurou, né, em cima desses contatos que nós já fazíamos, para saber se o Fernando, se a União Química, tinha interesse em utilizar a nossa estrutura de biológicos do Brasil. Lembrando que a União Química é a empresa privada que maior infraestrutura tem. Nós temos 2 fábricas no Brasil de biológicos, uma aqui em Brasília, outra uma parceria com empresas em Valinhos, e a dos Estados Unidos. E o Fernando, a União Química, se interessou e desde... Deixa eu só te interromper. Deixa eu só te interromper para frisar uma coisinha. Quer dizer, então, e que isso é importante para o nosso entendimento. Foram os russos que procuraram vocês e não o contrário, é isso? Exatamente. A gente estava em entendimento e prospectando o mercado russo, principalmente para a linha veterinária de biológicos. Nós somos os maiores produtores do mundo, Cláudio, uma empresa brasileira, né, maior produtor do mundo de um produto que só temos um concorrente no mundo, que são os coreanos, da LG, que é um suplemento para vacas de leite, para aumentar a lactação das vacas, ou seja, a produção de leite através desse produto. E então, nessas conversas com a Rússia, né, infelizmente veio a Covid, né, e a Rússia procurando parceiros industriais na Coreia, na Índia, né, na própria Europa,
e aqui na América Latina. Então, nós já tínhamos uma planta de biológicos aqui em Brasília, ao lado aqui da União Química, daquela grande fábrica, né, uma unidade de biológicos desde 2017, que estava desenvolvendo vários produtos. E esses equipamentos dessa unidade de biológicos são exatamente os mesmos equipamentos do Instituto Gamaleia. Isso eu estou falando, Cláudio, de julho a agosto do ano passado. Então, Deixa eu te interromper. Deixa eu só te interromper de novo, Rogério, porque é o seguinte, a gente tem pouco tempo. Então, assim, vamos tentar otimizar a nossa conversa. Eu sei que tudo isso, toda essa trajetória é importante para dar esse panorama, mas eu estou muito preocupado com hoje, né? Eu estou muito preocupado com hoje. Eu queria muito saber de ti, o resultado da reunião de ontem, o que aconteceu na reunião de ontem com os governadores, por quê? Porque nós estamos vivendo essa demanda agora, que é uma demanda que vem dos governadores, dos prefeitos. Já tem prefeito anunciando compra aí, já tem governador anunciando compra direta. Então, por favor, desculpa te cortar, te pedir para ser mais breve, é que o nosso tempo também é curto. Então, por favor, se você puder falar de ontem. O governador Wellington Dias, governador do Piauí, ele é o coordenador do Fórum dos Governadores, desse aspecto de vacinas, né? E ele nos consultou da possibilidade de fazer uma visita com alguns governadores aqui na fábrica da União Química, numa das fábricas que fica aqui em Brasília. Por óbvio que sim, né? Então essa visita aconteceu no dia de ontem, como vocês fizeram a cobertura também. Foram 21 estados, mais de 15 governadores, outros vice-governadores, inclusive o Estado de São Paulo enviou o secretário de Saúde do Estado de São Paulo para conhecer exatamente o estágio do nosso processo. Onde nós estamos, Cláudio? Nós estamos num processo de transferência de tecnologia da Rússia, da vacina Sputnik, aqui na unidade de produção do IFA. Temos, desde sexta-feira, 2 cientistas russos, técnicos do Gamaleya aqui em Brasília, acompanhando essa transferência. E na semana que vem terminamos o lote piloto, o lote de partida que a gente chama, e aí vamos fazer a comparatibilidade. Os russos vão exatamente verificar, né, as condições do IFA produzido, e a partir deste momento, da validação do Instituto Gamaleya, nós faremos o pedido para boas práticas da Anvisa. E como estamos, então? Em abril é o nosso planejamento de início de uma escala industrial. Sempre deixamos claro, Cláudio, né, aqui na companhia, de que a produção da Sputnik no Brasil é para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, como pilar fundamental do SUS, né? O SUS é município, estado e União. Entretanto, dadas as circunstâncias da pandemia, que a gente está vendo um agravamento horário, não é nem diário da pandemia, eu mesmo, você sabe, Cláudio, perdi um parente muito querido na semana passada pela Covid, e isso gera o quê? Isso gera de todos nós, né, brasileiros, brasileiras, e principalmente dos governantes e agora dos governadores, né, uma busca muito forte de vacina. Não existe vacina do mundo, Cláudio, eu sempre falei isso. A vacina é muito menor do que a demanda de vacina. Então, nós precisamos depender menos da oferta internacional. Então, a gente precisa produzir vacina no Brasil. Os governadores vieram aqui, mas tudo isso que eu estou te falando, nós falamos para ele, nós temos uma capacidade instalada, Cláudio, a partir de abril, né, abril-maio, de 8 milhões de doses por mês. Lembrando que nós vamos produzir o IFA. Às vezes as pessoas, Cláudio, têm dificuldade de entender o que é o IFA. E esses dias eu vi, numa rede social, uma pessoa falar com muita clareza, né? Por exemplo, quando você importa o IFA da China, por exemplo, invasa no Brasil, você se fosse um ovo, você está importando o ovo. O IFA, produzir o IFA é produzir a clara e a gema. A União Química está produzindo a clara e a gema. Então, essa complexidade, que só foi possível por já termos uma fábrica de biológicos e mais 8 fábricas para o invase, nós falamos isso para os governadores, né? Essa nossa produção é destinada ao Programa Nacional de Imunização. Entretanto, Cláudio, ontem esteve junto com os governadores um representante do Ministério da Saúde, né? Exatamente para mostrar, o próprio governador Wellington teve esse cuidado para mostrar que não existe um enfrentamento dos governadores ou dos estados, e sim existe uma preocupação e uma necessidade eventual de complementação
dos esforços. Esse representante, né, o senhor Ayrton, ele esteve aqui, ele fez uma apresentação do PNI, enfim. Então, essa produção da União Química, Cláudio, ela será absolutamente destinada ao PNI, e caso haja, sim, regras claras, né, legislação que possibilite, em complementação ao Programa Nacional de Imunização, a gente sim poderá, desde que autorizado a fazê-lo, a fazer para os estados e municípios. Imagina, Cláudio, que existem estados ricos no Brasil que têm condições de comprar vacinas. Perfeito. E tem estados pobres que não têm condição de comprar vacinas. Então é por isso que existe o PNI e o SUS, exatamente para compensar isso. Sim. Nós, como produtores de vacinas, precisamos ter muita atenção nisso. No nosso caso, os nossos esforços é para o PNI, e caso haja uma possibilidade, aí, claro, sob a coordenação do Ministério da Saúde, disponibilizar com muita, assim, eu diria assim, prioridade para os governos. A gente colocou dessa forma. A gente tem ressaltado isso diariamente. Ontem comentamos exatamente sobre essa questão. Na semana passada, até quando houve aí a decisão da Anvisa de liberar o registro da Pfizer, é claro, a prioridade é o governo federal, a prioridade é o Programa Nacional de Imunização. Obviamente que nós somos críticos à forma como esse programa vem sendo executado, né? Está muito claro aí, e a demanda, inclusive na iniciativa privada, não apenas de governadores e prefeitos, mas na iniciativa privada, grandes empresas que têm milhares de funcionários que querem adquirir diretamente para agilizar esse processo, porque nós estamos realmente numa situação bastante crítica. Falando em Anvisa, nós noticiamos no site, hoje até mais cedo registramos mais uma vez que a Anvisa parece que ainda está aguardando o retorno da embaixada, aí, de contato da embaixada da Rússia, há mais de um mês, depois que a agência enviou uma lista de perguntas sobre a vacina Sputnik, nesse processo aí de busca da licença, né, por parte da Anvisa. O que está acontecendo? A gente, claro, assim como houve muitas críticas em relação à vacina da China, né, ou as vacinas que vêm da China, que são produzidas, enfim, a gente está se deparando com um universo pouco conhecido do brasileiro, né? Muita gente nem sabia que a Índia era uma potência na fabricação de medicamentos, inclusive lá da hidroxicloroquina. Também na questão da vacina, já tem pelo menos 2 vacinas aí que estão sendo, uma já está sendo até distribuída no Brasil, né, que é a vacina da AstraZeneca, produzida na Índia, né, e agora e a da Rússia. Muita gente fica assim, pô, vacina russa, né? Mas você, como disse aqui na abertura da nossa entrevista, colocou muito bem que a Rússia é também uma potência nessa área científica, sempre foi, e a gente vai se deparando com essa nova realidade. Então, concretamente, em que pé que está essa questão regulatória, essa questão dessas respostas que precisam ser dadas para a Anvisa? O que está acontecendo? Sim. Cláudio, primeiro é o seguinte, é tão atual a tua pergunta, tão atual, porque eu digo isso, porque nesse exato momento estão sendo compartilhadas com a agência regulatória muitas dos esclarecimentos solicitados. Deixa eu te falar uma coisa, Cláudio. Realmente a Sputnik V foi a primeira registrada no mundo em um país, na Rússia, final de julho. Isso gerou, naquele momento, uma certa, eu diria para você, desconfiança, né? Como uma vacina pode ter sido tão desenvolvida tão rapidamente ou registrada. Aí quando você começa a entender o que é o Instituto Gamaleya, 130 anos de história, né, desenvolvedor das principais vacinas na história da humanidade, o maior banco viral do planeta. Eu estive lá, a última vez que eu estive lá, Cláudio, né, na semana de 10 a 15 de janeiro desse ano. Realmente é impressionante o que eles conseguem fazer de vacinas, Ebola, SARS, MERS e a Covid-19, né? Então eles conseguiram, através das plataformas que eles já tinham desde os anos 80 de adenovírus humano, no caso Sputnik são 2, o 26 e o 5, né? Eles conseguiram desenvolver
rapidamente. A decisão do governo russo foi, eu teria feito mesmo, né? Eu teria autorizado, começa a produzir e vamos iniciar a imunização enquanto a gente faz os testes clínicos fase 3. Foi isso que aconteceu. Então, a Rússia não fez parte de um sistema de agências regulatórias que existe, por exemplo, como o PIX, o ICH, né? Então ela tem o próprio sistema dela regulatório, né? A Rússia tem essa característica historicamente, Cláudio, sistema militar, sistema de defesa, de satélite de comunicações, de rodovias, de normatização, tudo é o sistema russo, né? Eles são muito independentes em relação a isso. E com relação a medicamentos, são muito avançados, mas dentro do sistema deles, que é pouco harmonizado do ponto de vista de compatibilidade das agências regulatórias. Isso gera um problema, isso gerou um problema que a gente não é uma tradução literal do russo para o inglês ou para o português, e sim uma compreensão daquelas solicitações que a Anvisa, no caso, está fazendo para a Rússia. Por exemplo, Cláudio, as mesmas informações que foram compartilhadas com a Anvisa, do fase 3, que foi publicada na Lancet, 91,6 de eficácia, foram publicadas com 30 outros países que já autorizaram e já estão utilizando o Sputnik. As mesmas informações, não tem nenhuma alteração, são as mesmas informações. Então, isso gera trabalho, gera uma série de reuniões. Nós já iniciamos, nós fizemos um pedido emergencial no dia 15 de janeiro, nós estávamos lá em Moscou, junto com o Fundo Russo, Gamaleya. Nós fizemos um pedido emergencial de 10 milhões de doses, que a União Química e o Fundo Russo, nós fizemos essas tratativas para 10 milhões de doses emergenciais para o Brasil. Conseguimos essas 10 milhões de doses, né, mas elas só podem vir para o Brasil assim que autorizadas pela Anvisa, né? Então, são essas 10 milhões de doses que nós fizemos um pedido emergencial no dia 15 de janeiro. No dia 16 de janeiro, a Anvisa manda para a gente um ofício suspendendo o prazo de análise, porque pedia mais esclarecimentos, e são esses esclarecimentos que nós estamos compartilhando com a Anvisa. Nós temos um sistema chamado SharePoint, que a Anvisa tem acesso, e ela vai acessando na medida que os russos vão disponibilizando. Então, objetivamente, nós esperamos, Cláudio, que essa questão regulatória para essas 10 milhões de doses, elas se resolvam nos próximos dias, porque o mundo inteiro está usando a Sputnik, boa parte do mundo, né? Países muito populosos, como o Paquistão, que tem mais de 200 milhões de habitantes, também já autorizaram a Sputnik. E um país só autoriza um imunizante porque ele quer aquele imunizante. Ele não autoriza porque não tem. Mas autorizamos a Pfizer, graças a Deus. Cadê as doses da Pfizer? Tá certo? Espero que venham rápido. Quanto mais imunizantes, melhor. Mas cadê as doses da Pfizer? Né? Nós temos as doses na Rússia e queremos colocar no Brasil, e com toda a responsabilidade e segurança que isso requer. Ao mesmo tempo, Cláudio, eu queria fazer uma reflexão, aproveitar o teu programa, o antagonista, né, dizer o seguinte: a gente está numa guerra, vocês mesmos colocam isso sempre, né, nos textos, mas estamos numa guerra, né? E aí aquele exemplo, né, do avião caindo e tem os paraquedas no avião, família de 6 pessoas, e aí tem 6 paraquedas muito bons e novos, mas não foram normatizados pelo Inmetro. Você usaria ou não com a sua família? Essa é uma questão que a gente tem toda a segurança, tudo que requer a segurança. Só que 1.750 amostras por dia, que nós começamos essa escala, vou falar para você, eu sinceramente não estou falando de Anvisa ou da Anvisa, mas estou falando como cidadão. A gente poderia ter, o Congresso está sendo muito rápido, acho que a Anvisa está tendo a resiliência também, ela abriu mão da fase 3 no Brasil, fez correto. Mas está morrendo muita gente, vai ter fase 3 no Brasil. O brasileiro, Cláudio, os brasileiros estão sendo imunizados com Sputnik lá em Moscou. Teve um colega seu jornalista, que era da Folha, hoje é da TV russa, ele me mandou, Cláudio, pena que eu não posso, posso te mostrar, é claro, ele me mandou o teste dele, né, ele tomou a vacina, chama Fábio, da TV russa, tá? Ele mandou aqui para mim, após a primeira, né, ele está com 111. Ele fala assim, ó, de 0 a 12 é sem proteção. Eu falei, que bom, ele está maravilhoso. Ou seja, a Sputnik num brasileiro. O brasileiro que mora em Moscou é o mesmo brasileiro, somos nós. E não existe reação diversa. E não virou jacaré, né? E não virou jacaré. Exatamente. Só um minutinho. Se tivesse tido uma reação adversa,
das milhões de doses da Sputnik, você já tinha dado antagonista. Já tinha dado. Não tem. Mas, assim, a gente precisa encontrar um caminho aqui no Brasil, acho que o Congresso está ajudando muito, né? Um caminho para que a gente possa não pular etapas, mas ter a mínima segurança e tentar imunizar com qualquer que seja o imunizante, desde que tenha algum comprovante que ele é eficaz. É isso. Claro. Deixa eu aproveitar aqui para a gente encerrar, que o nosso tempo também já está extrapolando aqui. Justamente em função de toda essa mobilização do Congresso, o fato de você ter esse histórico na política, o dono também da União Química, candidato em 2018 ao Senado, né, o Fernando Marques, o que aconteceu? Essa mobilização, somado ao histórico político de vocês, obviamente que isso levantou a lebre do lobby, né, do lobby político, de repente de uma facilitação junto ao Congresso. A gente sabe que tem político bom, mas tem político que só está ali para cuidar dos seus próprios interesses. Eu te pergunto, nessas tuas conversas para tentar agilizar a aprovação, tanto com a ajuda do Congresso, tanto como na Anvisa, você recebeu algum pedido não republicano? Pela felicidade dos meus filhos, jamais. Nem no Congresso eu pisei praticamente nesses últimos, desde que eu saí de lá, né? E é natural, viu, Cláudio? Eu fico assim eu acho até um pouco divertido, né? Imagina o seguinte: eu sou parlamentar agora e o meu colega ex-parlamentar está numa empresa farmacêutica há 2 anos e está produzindo vacina. Se eu não ligar para ele para perguntar como é que está a vacina dele, no mínimo eu sou omisso, porque no meu estado não tem vacina, né? No mínimo, se eu não ligar para ele para saber, vem cá, essa vacina é boa, onde está sendo utilizada? Mas por que a agência russa não é reconhecida e tal? Se eu não fizer isso como parlamentar, sabendo que tem um colega meu, um ex-colega meu, trabalhando há anos já, há 2 anos, né? Eu acho que eu estaria, no mínimo, numa omissão. Deixa eu te falar, não ouvi nada disso, muito pelo contrário. Uma reunião que teve na Embaixada Russa, o embaixador ainda era o embaixador Akopov, que é um dos grandes entusiastas desse projeto, que se aposentou recentemente, está em Moscou, né? Uma embaixada russa inclusive com o governador Wellington, estava junto, onde foi colocado neste momento, né, por que o governo brasileiro, na edição de uma medida provisória, não tinha excluído alguns países importantes que produzem vacinas UIFA, como a Índia, como a Rússia, como outros países. Isso foi colocado na embaixada, no governo russo, representante do governo russo. Então, Cláudio, quando eu vejo, por exemplo, representantes da Pfizer tentando alterar a legislação em razão de reações adversas, ninguém fala que é lobby, porque não é lobby. Porque o Brasil vive uma pandemia de guerra e a gente precisa ter vacinas no Brasil. Mas ninguém fala que é. Entende? Quando a Pfizer, né, que é uma empresa da mais alta respeitabilidade, tem nos seus contratos questões difíceis de serem superadas pela legislação brasileira, o Congresso Nacional foi lá, né, e está tentando dar uma segurança jurídica nessa questão. Isso é lobby, Cláudio? Não, não é lobby, Cláudio. Então, isso é tentar salvar o maior número de vidas. Portanto, é com muita tranquilidade que... E o Fernando, o Cláudio Fernando, tem 50 anos de indústria farmacêutica. O pai dele fundou a empresa há 85 anos atrás. É um dos maiores empreendedores do Brasil e tem uma veia de brasilianidade, de empreendedorismo nata. Portanto, nada tem a ver com nenhum passo no Congresso Nacional. O que a gente quer fazer é produzir vacina. E aí, Cláudio, uma reflexão. Por que será que só 2 institutos no Brasil públicos produzem vacina humana e mais de 30 produzem vacinas privadas veterinárias? Por que só 2 institutos de muito respeito, Butantan e Fiocruz, produzem vacinas humanas e nenhuma empresa do setor privado, na história do Brasil, conseguiu produzir uma vacina humana? Eu tenho a resposta, mas fica a reflexão. Por que isso? Por que numa pandemia as empresas do setor privado podem todas fazer um esforço juntos e produzir vacina? É isso que a gente precisa analisar. E as ações de movimentos daqueles que querem produzir lá fora, o Brasil sempre à mercê
com o pires na mão, me dá vacina, ou aqueles que querem produzir aqui dentro. É isso que a gente tem que trabalhar. Quando você falou Índia e China, tem que respeitar a Índia e China, porque são os maiores produtores de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Ô, Rosman, por que o Brasil não produz IFA? Estudam os anos 80, deixamos de produzir IFA. Mas não se foi o Brasil, não. A Europa também, os próprios Estados Unidos depende da China e da Índia. Quem sabe a pandemia, nessa triste possa fazer a gente refletir sobre isso. É sempre importante isso, né? Que essas crises, elas também sirvam como uma oportunidade para que nos preparemos para futuras crises, né? Para que não tenhamos que viver novamente esse cenário desolador, né, que estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Bom, Rogério Rosso, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Papo Antagonista. O diretor de negócios internacionais da União Química, que é responsável pela fabricação da Sputnik, a vacina russa. Um abraço, uma boa noite, e o programa continua aqui com futuras colaborações. O convite, quando você quiser vir aqui. Se for essa semana, você vai ver os russos fazendo a final da transferência de tecnologia aqui. Vale a pena conhecer. Maravilha. Valeu. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.